Os murmúrios na galeria se intensificaram, rolando pelos bancos de madeira como uma tempestade baixa, enquanto a revelação do juiz se firmava no ar. A apresentação da minha mãe vacilou por uma fração de segundo, seus ombros trêmulos se enrijecendo como se um fio tivesse sido esticado demais. Do outro lado do corredor, a confiança do meu irmão se esvaía, seus dedos afrouxando o aperto na mesa enquanto o olhar calculava a distância até a saída, algo que ele jamais conseguiria alcançar a tempo. O oficial da justiça mudou de posição, percebendo a tensão aumentar, preparando-se para qualquer caos que pudesse explodir a seguir. Patrícia se levantou sem pressa, ajeitando o blazer com precisão deliberada. Não se apressou, não gaguejou, e certamente não parecia surpresa. Ao contrário, carregava-se como alguém que esperava exatamente por aquele momento, cada passo em direção ao banco medido e seguro. Do lado oposto, o advogado da parte contrária hesitou antes de se levantar, gotas de suor se formando na testa, como se a sala tivesse ficado de repente insuportavelmente quente. O juiz Harrison inclinou-se para a frente, cotovelos apoiados na madeira polida, a atenção fixa não nos papéis, mas nos rostos à sua frente. Fez uma série de perguntas diretas, cada uma cortando a narrativa cuidadosamente ensaiada que minha família havia construído. Datas não batiam mais. Assinaturas pareciam suspeitas. Trilhas financeiras se torciam em nós que nenhum contador honesto conseguiria justificar. A cada pergunta, a história que eles haviam contado com tanta convicção começava a desmoronar. Então, Patrícia apresentou seu caso. Havia contratos, comunicações criptografadas e registros de transações verificados, todos meticulosamente organizados. Falou com clareza, explicando como a Meridian Tech Solutions não apenas havia sobrevivido, mas prosperado sob minha liderança, garantindo parcerias que ofuscavam a dívida fictícia apresentada momentos antes. Telas acenderam-se com as evidências, números brilhando com autoridade inegável. A corte se inclinou para a frente à medida que a percepção surgia, substituindo o ceticismo pelo choque. O advogado do meu irmão tentou apresentar uma objeção, mas sua voz falhou antes de terminar a frase. O juiz levantou uma mão, silenciando-o instantaneamente. A autoridade naquele gesto era absoluta. O tom de Harrison endureceu ao se dirigir à sala, anunciando que perjúrio e registros falsificados eram delitos graves, que não seriam ignorados por teatro ou laços familiares. Quando finalmente olhou diretamente para meus pais, a decepção em seu rosto não era mais teatral, era real, pesada e inconfundível. Ordenou uma revisão imediata de todos os materiais apresentados e sinalizou para que os oficiais da corte permanecessem atentos. A ilusão que eles haviam criado desmoronou completamente naquele instante, substituída pelo som inconfundível da responsabilidade se aproximando. A confiança de Marcos desapareceu de seu rosto como se alguém tivesse acionado uma alavanca escondida, deixando-o rígido e exposto. A atuação dramática da minha mãe se evaporou, sua expressão congelada de um jeito que denunciava anos de manipulação ensaiada. Meu pai, antes tão certo de sua superioridade moral, parecia encolher dentro do terno sob medida, os ombros curvados sob um peso que já não podia mais negar. Eu permaneci imóvel, respirando de forma controlada, deixando o momento se desenrolar exatamente como havia imaginado durante inúmeras noites em claro. Quase uma década antes, eu começara com quase nada além de uma determinação teimosa e um computador frágil que esquentava demais se fosse exigido. Enquanto o resto da minha família media valor por legado e linhagem, eu medi progresso por linhas de código, faturas atrasadas pagas e clientes que confiavam à minha própria sobrevivência. O nome Whitmore sempre abria portas sem esforço, mas nunca abrirá uma para mim. Status importava mais do que substância naquela casa, e inovação era tratada como distração infantil em vez de futuro viável. O mundo do meu pai girava em torno de salas de conferência polidas e influência herdada. Sua firma prosperava com base na tradição, gerenciando fortunas que existiam há mais tempo do que a maioria das indústrias modernas. Marcos se encaixava perfeitamente nessa visão, confiante, charmoso e preparado para herdar autoridade sem nunca questioná-la. Diana, adorada por seu bom casamento, flutuava entre jantares beneficentes e revistas de luxo, elogiada por generosidade financiada pelo sucesso alheio. Eu era o único fora daquela imagem cuidadosamente construída, um incômodo que eles desejavam que desaparecesse silenciosamente. Quando ousei desafiar aquela narrativa aos 20 e poucos anos, apresentando projeções e pesquisas de mercado com entusiasmo ardendo em cada palavra, fui recebido com condescendência em vez de curiosidade. Minhas ideias foram descartadas como fantasias ingênuas, minha ambição reclassificada como rebeldia.
Falavam comigo como se o fracasso fosse inevitável, como se minha volta derrotado já estivesse marcada. A certeza deles cortava mais fundo do que qualquer raiva, mas também forjou algo inquebrável dentro de mim. Sair daquele escritório pela última vez foi como mergulhar em queda livre. Foram anos repletos de rejeição, contas bancárias vazias e noites passadas depurando sistemas enquanto a cidade dormia. Contratos desmoronavam no último minuto. Investidores sorriam educadamente antes de escolher apostas mais seguras. Aprendi resistência através do cansaço, disciplina através da escassez e estratégia através da ameaça constante. Cada revés se tornou uma lição, cada dúvida, um plano para melhorar. Aqueles primeiros anos exigiam sacrifícios que ninguém da minha família jamais viu ou se importou em entender. Amizades se dissiparam, conforto desapareceu, e o medo tornou-se um companheiro familiar. Mas, lentamente, de forma inevitável, o impulso mudou. Um cliente levava a outro. Uma rede segura se transformava em reputação. A confiança se acumulava, primeiro silenciosa, depois impossível de ignorar. Quando a Meridian Tech Solutions finalmente se firmou sobre sua própria base, as pessoas que antes zombavam da ideia já não reconheciam o cenário que haviam desprezado. Ali, parado agora, assistindo à superioridade cuidadosamente construída por eles desmoronar, não senti vontade de me gabar. Nunca se tratou de vingança. Tratava-se da verdade emergindo após anos enterrada sob arrogância e negação. Não esperei pela permissão deles, nem pelo elogio. Construí algo real nas sombras da descrença deles e, agora, com tudo exposto, o silêncio falava mais alto do que qualquer argumento poderia. Eu vivia em um apartamento-estúdio tão apertado que parecia uma caixa de sapatos, as paredes mal continham a bagunça de notebooks, cadernos e xícaras de café vazias. Minha cama também servia como mesa, meu guarda-roupa era apenas um cabideiro móvel, e o chão estava permanentemente cheio de cabos emaranhados como espaguete. As refeições eram improvisadas, miojo, sopas enlatadas e, de vez em quando, uma barra de cereal, mas aprendi a sobreviver com muito pouco, alimentando meus dias com cafeína e teimosia em vez de nutrição adequada. O cheiro de café queimado tornou-se um companheiro constante, misturando-se ao zumbido dos servidores que nunca dormiam. Minha rotina era exaustiva. Turnos de 18 horas não eram incomuns, muitas vezes estendendo-se a 20 se um projeto exigisse. Eu me imergia em todos os aspectos possíveis da cibersegurança, escrevendo algoritmos complexos, configurando firewalls, analisando ameaças com precisão forense, negociando contratos com clientes desconfiados e solucionando falhas de rede às 3 da manhã. Os erros eram brutais e públicos, não apenas custavam dinheiro, ameaçavam toda a operação. Fui traído por um parceiro que desapareceu da noite para o dia com o primeiro protótipo, deixando-me para lidar com e-mails furiosos e promessas quebradas. Outro cliente reteve pagamentos por 6 meses, e uma falha catastrófica de servidor durante uma demonstração crítica quase destruiu meses de trabalho, deixando-me encarando uma tela em branco enquanto o pânico me apertava o peito. Enquanto isso, o Império Vitmore observava de longe, envolto em riqueza e privilégio, convencido de que meu empreendimento estava fadado ao fracasso desde o início. Ainda brincando com computadores? Marcos perguntava, sorrindo de lado enquanto tomava seu bourbon nos jantares de ação de graças. O tom dele nunca era uma pergunta, era um veredicto. Papai tem um lugar para você na firma se algum dia se cansar dessa besteira. A preocupação da minha mãe soava ensaiada, a voz pingando aquela falsa simpatia que só a riqueza consegue aperfeiçoar. Ainda dá tempo de pensar em um marido decente, Serena. Você está desperdiçando seu potencial. Aprendi cedo que me defender naquele ambiente era um desgaste de energia que eu não podia permitir. No 4º ano, parei de frequentar eventos familiares de vez. Meu foco precisava estar em outro lugar, em construir algo que não pudesse ser descartado com um sorriso sarcástico ou um copo de vinho. E construir, eu construí. A Meridian Tech Solutions evoluiu além do meu apartamento apertado, crescendo de uma ideia simples para um centro de inovação. Desenvolvemos sistemas proprietários de detecção de intrusões capazes de identificar e neutralizar ameaças cibernéticas em velocidades que o mercado jamais havia visto. Cada linha de código, cada noite sem dormir, cada rejeição alimentava a criação de ferramentas que logo protegeriam redes inteiras de ataques sofisticados. No 5º ano, nosso primeiro contrato com o governo marcou o início do reconhecimento fora da comunidade de tecnologia. O 6º ano trouxe outro, consolidando nossa credibilidade junto a órgãos federais.
No 8º ano, a empresa já contava com 63 funcionários, gerava 18 milhões de dólares em receita anual e conquistara a reputação como uma firma pioneira na Costa Leste. Então veio o grande avanço, o contrato multianual de 94 milhões de dólares com o Departamento de Segurança Interna. O acordo confiava à Meridian Tech a proteção de infraestruturas críticas em todo o país, uma responsabilidade que validava a cada risco que eu havia assumido. A mídia rapidamente tomou conhecimento. A Forbes elogiou a empresa como a startup que redefinia a segurança cibernética federal, enquanto o Wall Street Journal destacou nossa tecnologia inovadora. Capitalistas de risco, antes indiferentes, agora corriam para garantir reuniões e oportunidades de investimento. Durante todo esse tempo, minha família permanecia alheia. Eu havia escondido deliberadamente minhas conquistas, operando publicamente sob meu nome de casada, Serena Mitchell, garantindo que nenhuma menção à Meridian Tech provocasse seu desprezo. Alguns primos distantes esbarraram em artigos ou entrevistas com S. Mitchell, CEO, mas ninguém conectou essa figura formidável à garota que eles julgavam um fracasso. Isso me servia perfeitamente. O anonimato era minha armadura, e agora aquele escudo me permitia crescer, prosperar e construir um legado que até os vitimores não poderiam ignorar. Eu havia reescrito a história que eles pensavam controlar, silenciosa, meticulosamente e irrevogavelmente. A aprovação deles já não tinha mais importância, um resquício da infância que eu abandonara em busca de algo real. Ainda assim, suas tentativas de manipular resultados e interferir na vida que eu havia construído cuidadosamente persistiam como um obstáculo a ser enfrentado. 4 semanas após o anúncio do contrato com o Departamento de Segurança Interna, um envelope ominoso chegou. Seu conteúdo estava cuidadosamente preparado, mas com intenção maliciosa, uma petição de falência apresentada por Marcos, alegando que a Meridian Tech Solutions supostamente lhe devia 1,8 milhão de dólares decorrentes de um investimento substancial que ele afirmava ter feito no 3º ano da empresa. A linguagem da petição era precisa, quase clínica, mas cada acusação era inventada. Alegava que eu havia falhado em honrar os termos de pagamento, que a empresa estava à beira da insolvência e que os credores precisavam de proteção judicial imediata para recuperar seus fundos. Cada afirmação era uma mentira. Marcos nunca havia contribuído com um único dólar. Nunca participou de reuniões, revisou orçamentos ou demonstrou interesse por detalhes operacionais. Além do escárnio, ele não tinha qualquer participação na minha empresa. Ainda assim, os documentos submetidos ao tribunal pintavam uma narrativa projetada para destruir credibilidade e semear dúvidas. Os anexos eram falsificações. Contratos de empréstimo traziam assinaturas que eu jamais havia feito, demonstrativos financeiros estavam distorcidos além do reconhecimento, e contratos exibiam minha assinatura em uma caligrafia tão diferente da minha que até um olhar leigo perceberia a falsificação. Era audacioso, descarado e claramente destinado a minar a base de tudo que eu havia construído. Imediatamente contatei Patrícia Acuno, cuja autoridade e calma foram verdadeiro apoio em todas as batalhas legais da empresa. Ela já havia examinado os documentos poucos minutos após minha ligação. Eles estão tentando te levar a um processo de falência com base em provas fabricadas, disse, a voz firme, mas tingida de descrença diante da audácia do ato. A análise forense revelará a fraude em poucos dias, mas o próprio processo introduz complicações legais que podem atrasar a implementação do seu contrato com o DHS. Esse pode ser o real objetivo deles. Pensei no cenário em minha mente, reconstruindo a rede de vazamentos. Alguém da minha família havia tomado conhecimento do contrato. Minha tia, que trabalhava em um escritório de advocacia lidando com alguns documentos de compliance da Meridian Tech, deve ter mencionado o acordo em uma reunião social. De alguma forma, Marcos soube o suficiente para lançar um ataque preventivo, tentando paralisar a empresa antes que seu valor total fosse percebido. Respirei fundo, os dedos apertando a borda da minha mesa. Eles não compreendiam a escala ou as implicações do trabalho que havíamos realizado. Reconheciam apenas a existência de algo poderoso e queriam vê-lo destruído. Mas a verdade mais profunda me corroía, porque alguém próximo tentaria sabotar seu triunfo. Porque reconhecer meu sucesso destruía a narrativa deles. Minhas conquistas desmentiam todas as suposições que haviam feito, todas as expectativas que haviam imposto. Algumas pessoas preferem alimentar a prova de seus erros do que encarar o desconforto de estarem equivocadas. A data do julgamento se aproximava, marcada para uma manhã de quarta-feira no final de outubro. Passei os dias anteriores me preparando meticulosamente para o confronto.
Patrícia e eu revisamos todos os registros financeiros, cada log de servidor, toda correspondência que pudesse comprovar a falsidade de suas alegações. Repeti mentalmente explicações, antecipando cada ângulo que os advogados de Marcos poderiam explorar, cada possível pergunta que o juiz poderia levantar. O ar estava carregado de tensão, mas senti uma estranha sensação de foco, aquela clareza calma que só vem após anos de adversidade. Esta não era apenas uma batalha legal, era a culminação de quase uma década de perseverança, engenhosidade e esforço incansável. Na noite anterior à audiência, a cidade fora do meu apartamento zumbia silenciosa, alheia à tempestade prestes a eclodir no tribunal. Luzes pescavam nos prédios comerciais, carros traçavam trilhas brilhantes pelas ruas, e em algum lugar, meus concorrentes dormiam pacificamente, ignorantes da revelação prestes a acontecer. Revisei os arquivos uma última vez, sentindo o peso da história pressionando o momento. Em breve, a verdade seria exposta. Em breve, engano e arrogância colidiriam com evidências, precisão e determinação inabalável. E finalmente eu veria os rostos daqueles que me subestimaram, testemunhando de perto o desmoronar das mentiras que haviam tecido tão meticulosamente. Cheguei cedo, o couro polido dos meus sapatos estalando contra o piso de mármore, meu terno azul marinho ajustado de maneira tão precisa que parecia moldar-se ao meu corpo. Não era ostentoso, mas irradiava autoridade, sinalizando sutilmente que eu pertencia àquela sala. Cada punho, cada costura, cada acessório cuidadosamente escolhido falava de preparação, disciplina e sucesso conquistado por mérito, não por herança. O aroma da colônia de madeira de cedro pairava suavemente, lembrando que a apresentação pode comandar respeito antes de qualquer palavra ser dita. Patrícia me alcançou momentos depois, carregando 4 caixas meticulosamente organizadas, quase cômicas diante do tamanho da pequena pasta de laptop com que começamos há 9 anos. Cada caixa estava repleta de evidências, demonstrativos financeiros auditados, registros bancários completos, declarações fiscais, correspondência com investidores e análises forenses de caligrafia de cada assinatura contestada que Marcos havia apresentado. Era o tipo de preparação que transformava a causa em clareza, e eu sabia que cada página continha a chave para expor a verdade. 20 minutos depois de eu me acomodar à mesa da defesa, os Whitmore fizeram sua entrada. A chegada deles era um espetáculo calculado para atrair atenção. Marcos entrou com a mesma confiança que havia definido toda a sua vida, seu terno italiano impecavelmente ajustado, o couro italiano polido até brilhar como espelho, cada detalhe destinado a anunciar superioridade. Minha mãe seguiu em preto sóbrio, o tecido pesado sussurrando a cada passo, a maquiagem cuidadosamente aplicada para sugerir luto em vez de vaidade. Meu pai manteve uma postura rígida, mandíbula cerrada, olhos fixos à frente como se carregasse o peso de uma dinastia nos ombros. Seus olhares jamais se cruzaram com o meu. Não houve reconhecimento, nem mesmo a mais tênue centelha de atenção. Para eles, eu era uma mancha no legado da família, um problema a ser eliminado, e não uma filha a ser acolhida. Marcos finalmente quebrou o silêncio com uma sonoridade calculada, garantindo que eu ouvisse cada palavra. Isso deveria ter acontecido anos atrás, disse, com um tom de arrogância. Papai sempre dizia que ela acabaria assim. As palavras visavam ferir, provocar, mas eu as recebi com uma compostura calma, aquela forjada em incontáveis reuniões, salas de servidores e sessões estratégicas até altas horas da noite. A audiência começou. O advogado de Marcos se levantou, com voz carregada de teatralidade, apresentando a petição como se lesse um texto sagrado. Ele descreveu uma empresa em decadência, irresponsabilidade financeira crônica e minha suposta recusa em cumprir obrigações legítimas. O tribunal parecia sintonizado com a performance, os soluços da minha mãe pontuavam cada acusação, seu lenço agitava-se dramaticamente, enquanto meu pai balançava a cabeça em uma decepção ensaiada. Cada gesto, cada olhar, estava coreografado para sugerir falha moral e financeira. Então, o juiz Harrison solicitou a documentação da empresa. O tempo pareceu desacelerar enquanto folheava as páginas, cada relatório, livro contábil e contrato assinado analisado com atenção precisa. Sua expressão mudou gradualmente, a neutralidade deu lugar à confusão, a confusão transformou-se em suspeita, e a suspeita endureceu em uma raiva contida. Seus olhos se estreitaram, a mandíbula se apertou, enquanto processava a disparidade entre as alegações fabricadas e as provas detalhadas e irrefutáveis apresentadas diante dele. Ambos, aproximem-se do banco, ordenou, com tom firme e controlado.
O advogado de Marcos avançou, lábios comprimidos, e a conversa sussurrada que se seguiu durou quase 5 minutos. Observei seus rostos, o defensor de Marcos pálido e tenso, esgotado, enquanto Patrícia permanecia composta, postura inabalável, ocasionalmente assentindo como quem confirma os fatos que o juiz absorvia. Quando Harrison falou novamente, sua voz ressoou pelo tribunal silencioso, carregando uma autoridade que fez até a galeria se inclinar para a frente. Li sobre esta empresa na revista Forbes na semana passada. Meridian Tech Solutions, a startup de cibersegurança que acaba de garantir um contrato de 94 milhões de dólares com o Departamento de Segurança Interna. Ele retirou os óculos lentamente, colocando-os sobre o banco, e seu olhar se fixou em Marcos. As palavras eram deliberadas, a ênfase inconfundível, uma declaração que expunha cada mentira e sugeria consequências muito além das paredes do tribunal. O ar parecia vibrar de tensão. Cada espectador, dos funcionários do cartório aos advogados na galeria, prendeu a respiração, antecipando a colisão entre acusações fabricadas e a verdade irrefutável. Marcos se remexeu na cadeira, os dedos apertando a pasta, e o sorriso confiante começou a se desfazer à medida que a realidade da exposição se firmava. Minha mãe congelou no meio do soluço, a máscara borrando enquanto o pânico substituía a performance. A postura do meu pai, antes símbolo de controle absoluto, vacilou, um lampejo de medo cruzando seus olhos. Pela primeira vez na vida, senti o peso de anos de preparação se cristalizar em um único e inegável momento. A verdade não era mais abstrata, era tangível, exigia atenção e estava pronta para desmontar cada falsidade que minha família havia cuidadosamente construído. O tribunal havia se tornado uma arena, e eu não era mais a criança subestimada. Eu era a arquiteta de um legado que eles haviam ignorado, um legado que agora os encarava com clareza implacável. A empresa que vocês insistem estar falida, disse o juiz Harrison com firmeza, é a mesma organização que vocês alegam dever a vocês $1.800.000 de uma contribuição que, com base nos materiais apresentados pela defesa, jamais existiu. A certeza no rosto de Marcos se quebrou, a mandíbula se apertando enquanto o pânico cruzava sua expressão. Meritíssimo, ela está inventando tudo. Não terminei, interrompeu o juiz, com um tom afiado o suficiente para silenciar a sala instantaneamente. Seu olhar voltou à pilha de documentos à sua frente. Estou analisando registros financeiros auditados de forma independente, preparados por uma firma contábil de alto nível, que indicam receita anual superior a 118 milhões de dólares. Vejo históricos de transações que não mostram qualquer transferência de fundos de vocês para esta empresa. Também tenho em mãos análises periciais conduzidas por um examinador de documentos certificado federalmente, concluindo que todas as assinaturas nos chamados contratos de empréstimo são falsificações. A encenação da minha mãe terminou num instante, sua respiração presa enquanto a percepção substituía a performance. A aura cuidadosamente mantida de autoridade moral do meu pai se desintegrou, os ombros caindo como se a própria gravidade tivesse se intensificado. O juiz ergueu os olhos, percorrendo a sala com severidade inconfundível. Alguém presente tentou deliberadamente enganar este tribunal, declarou, com voz firme, e as evidências deixam pouca dúvida sobre onde reside a responsabilidade. Patrícia se levantou com suavidade. Meritíssimo, a defesa preparou uma resposta detalhada abordando cada afirmação contida nesta petição enganosa. Por quase 3/4 de hora, ela desmontou a narrativa deles fio por fio. Demonstrou como as assinaturas contestadas não apresentavam qualquer semelhança com a minha em 23 amostras autenticadas. Destacou como os supostos contratos de empréstimo faziam referência a instituições financeiras que não existiam. Apontou que os relatórios apresentados pelo autor alegavam perdas em períodos nos quais a Meridian Tech Solutions, de fato, alcançava ganhos recordes. Observou ainda que o período citado por Marcos para seu suposto investimento coincidia com meses em que suas próprias contas apresentavam repetidos cheques especiais. Patrícia fez apenas uma breve pausa antes de continuar, seu tom tornando-se mais deliberado. Além disso, a Meridian Tech Solutions opera como contratada federal, fornecendo sistemas essenciais de defesa cibernética ao Departamento de Segurança Interna. Tentar obstruir tais operações por meio de ação judicial falsificada pode constituir violação da lei federal, sob o título 18, seção 101, e levanta sérias preocupações de segurança nacional. Marcos saltou da cadeira, sua compostura completamente destruída. Isso é absurdo, protestou alto. É apenas a pequena empresa de tecnologia da minha irmã.
A resposta do juiz foi imediata e fria. Essa pequena empresa de tecnologia, como você a chama, protege sistemas críticos em todo o país, disse, cada palavra medida. Redes de distribuição de energia, operações de purificação de água, plataformas de coordenação de emergências. Interferir nessas defesas não é apenas desonesto, carrega o potencial de colocar o público em risco. Ele então voltou sua atenção para mim, o olhar firme e avaliador, enquanto o peso do momento pairava sobre o tribunal. Senhorita Mitchell, ou talvez senhorita Whitmore seja mais preciso, disse o juiz Harrison, com tom firme, porém controlado, o tribunal lamenta que seu tempo e seus recursos tenham sido consumidos por uma petição fundada em má-fé. Estes procedimentos não deixarão qualquer mancha na reputação de sua organização. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se assentasse antes de continuar. Esta ação é encerrada com prejuízo, com efeito imediato. Além disso, estou encaminhando este caso ao escritório do Procurador dos Estados Unidos para uma investigação completa sobre alegações de manipulação de falência, falsidade deliberada sob juramento e possível obstrução envolvendo uma entidade contratada pelo governo federal. Um golpe firme do martelo ecoou pela sala. Esta audiência está encerrada. O que se seguiu se desenrolou rapidamente. Oficiais uniformizados avançaram com propósito em direção a Marcos e seu advogado, falando em tons baixos e urgentes enquanto explicavam as implicações de uma denúncia criminal. A galeria se encheu de murmúrios atonitos, espectadores esticando o pescoço para acompanhar cada desenvolvimento. Do outro lado da sala, meus pais tentaram uma retirada silenciosa, avançando em direção a uma saída lateral como se o anonimato ainda fosse possível. Falei antes que pudessem escapar. Senhor e senhora Whitmore. Minha voz permaneceu firme, controlada e inconfundivelmente clara. Presumo que foram informados do plano. Meu pai se virou lentamente, a cor esvaindo do rosto, sua confiança reduzida a uma negação frágil. Serena, isso partiu do Marcos, disse ele, a desesperança surgindo nas palavras. Vocês ficaram sentados aí? Respondi calmamente, concordando em silêncio enquanto ele tentava destruir tudo o que construí. Não reescrevam a história agora. Minha mãe deu um passo à frente, a presença autoritária que outrora exercia substituída por algo frágil. Achávamos que estávamos te protegendo, disse baixinho. Marcos nos convenceu de que o negócio estava prestes a ruir. Ele alegou que você estava envolvida com financiadores perigosos. Pensamos que uma intervenção era necessária. Vocês confiaram na versão dele porque isso os poupava de confrontar seus próprios erros, respondi. Reuni os documentos da mesa, empilhando-os com cuidado deliberado. O contrato de 94 milhões de dólares é legítimo. A equipe de 63 profissionais que depende da Meridian para sobreviver existe. Os sistemas que criamos para proteger a infraestrutura nacional estão operacionais e são essenciais. Vocês tentaram apagar tudo isso simplesmente porque minhas conquistas conflitam com a imagem que me atribuíram. Serena, começou meu pai, estendendo a mão, por favor. Acabou, interrompi, sem elevar a voz. Quaisquer consequências legais que Marcos enfrente são dele, e dele somente. Quaisquer explicações que vocês inventarem para aliviar a consciência são de responsabilidade de vocês. Mas, a partir deste momento, não tentem me procurar novamente. Virei-me, deixando-os de pé em meio aos destroços de suas próprias escolhas, e saí do tribunal sem olhar para trás. Não finjam que somos família, sussurrei para mim mesma, embora as palavras não fossem destinadas a ninguém em particular. Família de verdade não orquestra um plano para falir um parente usando contratos falsificados diante de um tribunal federal. Família de verdade não transforma afeto e confiança em armas para ganho pessoal. Saí do fórum e fui recebida pelo ar fresco da manhã, deixando os sons da cidade se ampliarem ao meu redor, os ecos do martelo do juiz desaparecendo atrás de mim. Pela primeira vez em anos, senti a tensão se dissipar, substituída por uma calma e resoluta satisfação. A investigação federal se desenrolou com rapidez alarmante, pegando até Marcos de surpresa. Seu advogado, de repente diante da possibilidade de ter sua licença cassada e de ser implicado criminalmente, começou a cooperar imediatamente. Ele forneceu aos investigadores um relato detalhado do plano de Marcos, explicando como seu cliente havia construído a narrativa, insistindo que a Meridian estava condenada e que a intervenção, por mais ilegal que fosse, era justificada para evitar que o nome Whitmore fosse ainda mais envergonhado. O advogado admitiu negligência profissional,
reconhecendo que não havia verificado as alegações de Marcos, mas enfatizou que a concepção, execução e falsificações deliberadas eram inteiramente responsabilidade de Marcos. Em 8 semanas, as acusações formais foram apresentadas. Marcos foi indiciado por fraude à falência, perjúrio e tentativa de obstrução de um contratado federal. A pena máxima se aproximava de 20 anos, e o peso das consequências legais se mostrava enorme. Meu pai, desesperado para conter os danos, mobilizou sua rede de contatos políticos e comprometeu grande parte de sua fortuna pessoal para garantir um acordo judicial. Marcos acabou aceitando se declarar culpado de acusações reduzidas, enfrentando 4 anos em uma instalação de segurança mínima, expulsão permanente do negócio da família e o peso vitalício de um registro criminal federal. A Whitmore Wealth Management Firm sobreviveu, mas por pouco. A reputação, antes considerada um ativo intocável, desmoronou sob escrutínio. A notícia do escândalo se espalhou pelo setor financeiro de Boston, deixando clientes hesitantes em confiar seus recursos a uma empresa cuja liderança havia sido implicada em atividades criminais. A confiança dos investidores se deteriorou. Contas de alto perfil foram retiradas. A empresa acabou sendo vendida a um concorrente maior por uma fração de sua avaliação anterior, e meu pai foi forçado a se aposentar antecipadamente, com sua influência diminuída. 8 meses após o início da sentença de Marcos, chegou uma carta da minha mãe. 12 páginas longas, cheias de justificativas e uma contrição vazia. Cada parágrafo tentava racionalizar suas ações, enquadrando manipulação como preocupação e engano como orientação. Nunca tivemos a intenção de que os acontecimentos saíssem tanto do controle, ela escreveu. Família deve apoiar-se nos momentos difíceis. Certamente você entende. Só queríamos o que era melhor para você. Coloquei o envelope de lado, sem responder. Não havia nada a dizer. Suas palavras não poderiam desfazer o dano nem recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, a Meridian Tech Solutions continuava a prosperar. No mês passado, celebramos nosso 11º aniversário. O quadro de funcionários havia crescido para 187 colaboradores em 3 unidades, cada instalação pulsando com engenheiros, analistas e gerentes de projeto executando operações críticas. Os contratos federais totalizavam agora $420 milhões para os próximos 7 anos. A expansão para o setor privado nos permitiu proteger grandes bancos, redes de saúde e infraestrutura essencial contra ameaças cibernéticas que poderiam paralisar operações da noite para o dia. O reconhecimento da indústria veio rapidamente. A revista Fortune listou a Meridian entre as 50 empresas mais inovadoras do país. A Forbes me incluiu pela 3ª vez consecutiva em sua lista Mulheres Líderes em Tecnologia. A atenção da mídia voltou, mas sob meus termos. O Wall Street Journal publicou uma matéria de acompanhamento intitulada A Magnata da Cibersegurança cuja família tentou falir e falhou. Concedi uma única entrevista, elaborando cada frase cuidadosamente para focar nas ramificações legais, e não em vendetas pessoais. Durante a conversa, a repórter perguntou por que eu acreditava que meu irmão havia tomado uma ação tão drástica. Pausando, deixei a pergunta pairar no ar por um momento, consciente de que a resposta era simples e ao mesmo tempo complexa. Ele não conseguiu aceitar a ideia de que alguém que ele considerava inferior pudesse superá-lo, disse com cuidado. O sucesso ameaça as pessoas de maneiras inesperadas, especialmente quando desafia suposições profundamente enraizadas. Alguns preferem destruir a prova a admitir que estavam errados. As palavras pesavam, mas eram verdadeiras, um reconhecimento não apenas das ações de Marcos, mas dos anos que passei transformando a adversidade em realização. Ao meu redor, a empresa vibrava com energia, funcionários trabalhando com propósito, construindo sistemas que protegiam milhões de vidas. Essa era a maior recompensa, a prova de que, enquanto minha família tentava me sabotar, minha visão, persistência e integridade haviam criado algo duradouro, real e inegável. Algumas pessoas preferem destruir evidências a admitir que estavam erradas, disse, as palavras ainda nítidas em minha mente mesmo meses depois. Quando o sucesso contradiz sua visão de mundo, ele se torna uma ameaça, não uma conquista. O instinto delas é eliminá-lo, não celebrá-lo. A entrevistadora se inclinou para a frente, a curiosidade marcada em sua expressão. Você mantém algum tipo de relacionamento com sua família biológica agora? Sorri levemente, uma mistura de paz e tristeza ainda presente. Tenho um relacionamento extraordinário com a família que escolhi, respondi.
meu marido, James, que é meu parceiro na vida e nos negócios, meus funcionários, cada um que acreditou na empresa quando ela era apenas uma garagem cheia de fios e de uma visão, meus colaboradores, aqueles que celebraram nosso progresso em vez de tentar fabricar fracasso. São essas pessoas que conquistaram o título de família por meio da lealdade, do respeito e do amor. Parei por um momento, lembrando do tribunal, o peso da traição ainda vívido em minha memória. Quanto aos meus pais e meu irmão, eles fizeram sua escolha naquela sala. Eu fiz a minha fora dela. A decisão era clara: apoiar ou sabotar. Eu escolhi apoiar, não a linhagem sanguínea. Na semana passada, minha irmã Diana entrou em contato pela primeira vez desde o julgamento, sua mensagem chegando na minha caixa de entrada como um frágil ramo de oliveira. Diana sempre existiu à margem dos conflitos Whitmore, absorvida em seu próprio mundo de clubes de campo, galas beneficentes e redes sociais. O escândalo aparentemente atingiu a reputação cuidadosamente construída por ela, deixando-a abalada e reconsiderando alianças. Suas palavras eram medidas, calculadas e tingidas de vulnerabilidade. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir nada de ninguém com nosso sobrenome, escreveu. Mas queria que soubesse que nunca concordei com a forma como eles te trataram. Eu era fraca demais para falar na época, muito focada na minha própria vida. Mas sempre soube que você provia que eles estavam errados. Só nunca tive coragem de dizer em voz alta. Era um pedido de desculpas sem convicção, cuidadosamente envolto na linguagem da autopreservação. Ela tentava se distanciar da catástrofe, apresentando-se como a irmã que sempre me apoiou silenciosamente. Fiquei olhando para a tela, deixando que as palavras se assentassem. Depois de anos de traição e manipulação, sua tentativa de reconciliação soava distante, quase abstrata. Compondo uma resposta cuidadosamente, escolhi minhas palavras como um cirurgião. Apoio manifestado apenas depois que eu obtive sucesso é apoio tardio. É posicionamento. Mas agradeço sua honestidade sobre o silêncio. A frase foi breve, definitiva e deliberada. Eu não a perdoei, não completamente, mas reconheci o gesto. O reconhecimento podia existir sem a absolvição. O crescimento podia começar em algum lugar, mesmo que chegasse tardiamente. 4 meses atrás, a maior alegria da minha vida chegou. Minha filha, Grace, nasceu silenciosa, mas com uma presença impossível de ignorar. Recebeu o nome da avó de James, uma mulher de resiliência extraordinária que criou 4 filhos sozinha durante a Grande Depressão. Grace carregava um legado de força, perseverança e coragem. Suas pequenas mãos se enroscaram instintivamente nas minhas, e naquele momento compreendi a verdadeira medida de família não pelo sangue ou pelo nome, mas pela proteção, cuidado e apoio incondicional. Ao segurá-la pela primeira vez, senti o peso do passado aliviar-se levemente. As batalhas, as traições, os anos de provar meu valor, tudo isso me moldou, sim, mas não me definiu inteiramente. Grace era o começo de algo novo, um testemunho vivo de que amor e lealdade podem florescer fora da sombra de uma família fragmentada. Todas as noites, observo-a dormir sob o suave brilho do abajur do quarto, imaginando a vida que ela herdará, uma vida construída sobre mérito, integridade e perseverança, intocada pela arrogância ou inveja que um dia tentou me destruir. Em sua respiração tranquila, encontro clareza, propósito e uma esperança que nenhum tribunal, nenhum escândalo, nenhuma traição jamais poderá tirar. Quem construiu uma padaria do zero, levantando-se antes do amanhecer todos os dias, sovando massa com mãos calejadas, e que ensinou aos filhos que esforço vale mais do que linhagem em todas as ocasiões. Esse legado de coragem e perseverança vivia silenciosamente nos cantos da minha consciência, guiando-me muito antes de eu segurar um plano de negócios em minhas mãos. Agora, seguro Grace no quarto de um lar que é inteiramente meu, uma residência adquirida com dinheiro conquistado em inúmeras noites longas, riscos calculados e dedicação inabalável. Ela está em um bairro escolhido deliberadamente, uma comunidade de pessoas cujos valores se alinham aos nossos, e não em uma sociedade de privilégios herdados. Cada canto da casa carrega intenção, livros empilhados com cuidado, paredes adornadas com obras de arte que celebram inovação e história, e a luz do sol entrando pelas janelas que emolduram um jardim cultivado pelas minhas próprias mãos. Conto histórias para ela, suaves e deliberadas, histórias que ainda não pode compreender, mas que se instalarão em seu subconsciente. Contos de resiliência e determinação, de criar coisas que perduram além do reconhecimento passageiro.
Explico, silenciosamente pelo exemplo, a profunda diferença entre aqueles que levam os outros e aqueles que se deleitam em destruí-los. As narrativas de quem constrói versus quem destrói são lições que espero que ela absorva antes mesmo de conseguir expressá-las em palavras. Seus outros avós, sussurrei na noite passada, embalando-a suavemente sob o brilho tênue do abajur, meus pais, eles não farão parte da sua vida. Ela piscou para mim, pequena, confiando completamente, totalmente alheia à gravidade da declaração. Isso não é punição, assegurei a mim mesma, é proteção. Protegê-la do cinismo, da influência de quem valoriza a aparência mais do que integridade. Ela merece um círculo que celebre curiosidade, coragem e ambição, e não um que sufoca potencial ou se alimenta da insegurança. Seus olhos de recém-nascida, instáveis, mas luminosos, acompanharam meus movimentos enquanto eu me inclinava. Imaginei o futuro, uma vida em que ela enfrentaria desafios com bravura, em que suas conquistas seriam medidas pelo esforço, criatividade e integridade, e não por comparações ou expectativas herdadas. Você fará coisas extraordinárias, Grace, murmurei, afastando delicadamente um fio de cabelo de sua pequena testa. E quando fizer, serei sua maior defensora, não pelos resultados, mas pela coragem de tentar. Percebi então que essa é a essência da família, não genética compartilhada, mas crença compartilhada, valores compartilhados e apoio incondicional. Coloquei-a cuidadosamente no berço, cada movimento deliberado para não perturbar seu sono frágil. Ela se acomodou sob um cobertor que eu havia escolhido, cercada por livros, brinquedos e lembranças dos princípios que prezo. Essa pequena pessoa jamais conhecerá a família que rejeitou o valor de sua mãe, que tentou manipular, minar e destruir. Mas conhecerá a família que escolheu estar ao meu lado, que acreditou em integridade, perseverança e visão. E esse conhecimento vivo, presente, inabalável, é suficiente. Mais que suficiente. Enquanto isso, a arrogância dos Whitmore havia desmoronado de forma espetacular. Eles contrataram advogados, totalmente confiantes de que finalmente provariam que eu era a falha que sempre insistiram que eu fosse. Em vez disso, o tribunal revelou a verdade. Eles se mostraram falsos, expostos publicamente de forma definitiva. Suas alegações fabricadas, assinaturas forjadas e narrativas inventadas se desfizeram diante da análise das provas e da perícia. O juiz não apenas rejeitou o caso deles, ele reconheceu a Meridian Tech Solutions pelo que realmente representava, uma empresa construída com inteligência, integridade e esforço incansável. Criamos algo que merecia ser notado, algo que merecia ser protegido e defendido não por aparência ou privilégio herdado, mas porque conquistamos, dia após dia, meticulosamente. A vitória não foi apenas legal ou financeira, foi moral e simbólica. Foi a prova de que resiliência e honestidade podem resistir a tentativas de sabotagem, que a verdade pode sobreviver mesmo aos ataques mais calculados. E, mais importante, foi uma lição para Grace, que o legado que ela herdará é de coragem, princípios e determinação inabalável. Eles acreditavam que estavam extinguindo um constrangimento, que poderiam apagar anos de trabalho com uma pilha de documentos falsificados e ameaças vazias. O que não compreendiam era que a Meridian Tech Solutions era mais do que números em um balanço, era uma visão concretizada, um testemunho de resiliência, criatividade e esforço incansável. Eles não estavam enfrentando um empreendimento frágil, tentavam desmontar uma conquista de 94 milhões de dólares, uma empresa cuja tecnologia protegia infraestrutura nacional crítica, cujos funcionários dependiam dela para seu sustento, cuja reputação havia sido construída com suor, inteligência e foco inabalável. O tribunal, palco de sua encenação e postura moral, tornou-se, na verdade, um espelho refletindo sua arrogância, seu engano e sua presunção. Cada palavra pronunciada, cada gesto dramático, apenas evidenciava a profundidade de seu erro de cálculo. Suas teatralidades eram irrelevantes diante de provas tangíveis, demonstrativos auditados, registros minuciosos e depoimentos de especialistas que não podiam ser negados nem diminuídos. O martelo do juiz não apenas encerrava um caso, ele pontuava o colapso de suas suposições, uma cobrança pública para uma família que acreditava que privilégio poderia substituir esforço. Enquanto Marcos cumpre sua sentença, enfrentando as consequências de escolhas nascidas da inveja e do sentimento de direito, meus pais desaparecem em segundo plano, sua influência diminuída, seu prestígio manchado, sua autoridade corroída por suas próprias ações. Enquanto isso, a Meridian Tech Solutions continua a se expandir.
Os escritórios vibram com engenheiros e analistas, servidores zumbem com dados criptografados, e contratos, tanto federais quanto privados, se multiplicam, cada um marco de confiança e competência. Nossas inovações protegem não apenas sistemas, mas as pessoas que deles dependem, traduzindo maestria técnica em segurança e progresso tangíveis. Cada dia é um lembrete de que determinação, integridade e visão são forças que nenhuma interferência familiar, orgulho deslocado ou sabotagem calculada pode suprimir. Lembro das noites intermináveis codificando sozinho, solucionando falhas catastróficas do sistema, convencendo os primeiros clientes céticos de que minhas soluções valiam o investimento, e superando momentos de dúvida quando o mundo fora do meu pequeno estúdio parecia zombar da minha ambição. Eles me deram todas as oportunidades para falhar, desde comentários desdenhosos em jantares de família até o teatro público do tribunal. Ainda assim, o fracasso jamais se instalou. Pelo contrário, ele alimentou o foco, aguçou a estratégia e fortaleceu a determinação. Cada revés tornou-se uma lição, cada olhar cético um lembrete do que estava em jogo. Aquilo que eles confundiam com fraqueza, a escolha de seguir um caminho diferente da tradição, era, na verdade, o cadinho no qual meu sucesso foi forjado. A ironia é inegável, seus esforços para me destruir apenas ampliaram minhas conquistas, esclareceram minhas prioridades e reforçaram a verdade de que a força mais formidável da vida é a recusa em ser definida pelos limites que outros impõem. A Meridian Tech Solutions não é apenas uma empresa, é um legado de persistência. Cada projeto concluído, cada cliente conquistado, cada funcionário valorizado é um testemunho do poder da determinação pessoal sobre expectativas herdadas. E nos momentos de silêncio, quando reflito sobre o quanto avançamos, sinto uma satisfação profunda, não pela vingança, não pelo prazer com a derrota alheia, mas por testemunhar o resultado inegável da integridade, da perseverança e da coragem prevalecendo onde dúvida e traição tentaram dominar. Eles tentaram me esmagar, reescrever a narrativa da minha vida. Fracassaram de forma espetacular. E nesse fracasso, descobri uma verdade ainda mais valiosa que riqueza ou reconhecimento: a vida que você cria com esforço, honestidade e visão é intocável, impermeável ao ressentimento e eternamente sua.